Jesus, Jesus, Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Você entende isso? Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Você precisa estar convicto disso. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ei, alguns estão ainda pensando que estão sozinhos, mas Ele prometeu que não vai te deixar jamais. Nunca, jamais, nunca, jamais Ele vai te deixar, porque Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Oh, aleluia! Não deixa que as circunstâncias falem mais alto. Não deixa que a voz da circunstância grite mais alto do que a presença e o poder de Deus. Porque Ele está dentro de mim, dentro de você. Porque Ele prometeu que jamais me deixaria. Que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Oh, Espírito Santo, você é maravilhoso e a sua presença é real em nós. Obrigada, doce Espírito, porque você habita dentro de cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos um Pai que cuida de nós, porque Ele prometeu que nunca, jamais nos deixaria. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo mover do Teu Espírito. Obrigado porque você já está movendo o Espírito Santo no nosso meio. Você já se move dentro de nós, mas agora mesmo milagres estão acontecendo, sim. Coisas estão sendo destravadas, sim. Cura está sendo liberada, sim. Provisão está sendo derramada, sim. Porque Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de abundância. E Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele está no nosso meio. Ele está dentro de nós. Obrigado, Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. A minha oração nessa noite é para que cada coração esteja aberto para entender como nunca antes do poder da sua presença em cada um de nós, Senhor. Te agradecemos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Diga, eu dei um brado de vitória aí, queridos. Obrigada, pode ir. Aleluia! Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Amém, que coisa maravilhosa. Alguns estão me vendo hoje depois de quase 2 meses, né? Mas eu estava cheia de saudade de vocês. Essa aqui é a minha casa, é a minha família e eu estou muito grata a Deus por voltar para casa. Eu costumo dizer que a gente pode ir para os melhores hotéis e dormir nas melhores camas, nas maiores, nas kings, mas bom mesmo é estar em casa, não é verdade?
Aleluia! E nessa noite nós vamos compartilhar aquilo que o Espírito Santo está tratando. Já tem alguns dias comigo. Hoje de manhã eu estive no Verbo da Sede. Ouvi uma palavra poderosa que apenas testificou aquilo que estava dentro de mim. Terça-feira eu também estava aqui no culto de oração e a gente já começou a falar algumas coisas sobre isso. E nós vamos complementar aquilo que o Espírito já está trazendo há alguns dias. Amém? Então, queridos, eu tenho uma palavra no meu coração. Na verdade, não é uma palavra, é uma frase. E simplesmente é a seguinte: nos últimos dias. Diga comigo, nos últimos dias. Não se assuste. Às vezes, quando estamos falando sobre os últimos dias, a gente já coloca uma SEB de proteção no nosso entendimento. Porque, às vezes, o que vem, ou o novo, nos assusta um pouco. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda e ela é renovada a cada dia. Quando a gente lê a palavra de Deus, o milagre acontece. Essa palavra escrita há mais de 2000 anos, ela é nova, ela é renovada, ela é viva, ela é eficaz e ela faz aquilo que foi designada para fazer na minha e na sua vida. Nós que decidimos abrir o nosso coração para receber da porção de Deus para nós. Amém? Diga assim comigo: Deus tem uma porção para mim hoje. Deus tem uma porção para mim e para você todos os dias. Deus tem uma porção para mim e para você agora mesmo. Aleluia! A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela vai atingir aquilo para o qual ela foi designada a fazer. Naqueles corações que a recebem. Porque a palavra de Deus ela é proclamada em todos os lugares, mas o coração do homem que determina se vai receber aquilo ou não. Mas a palavra de Deus é a verdade, amém? E eu estava pensando sobre os últimos dias e alguns versículos pularam, né, a minha mente sobre isso, e estudando também. E lá em 2 Timóteo, espera aí que eu estou procurando, em 2 Timóteo, abre lá comigo. Glória a Deus, Deus é bom, vamos chegar num bom lugar. Na verdade, o culto já começou faz tempo, desde antes do louvor. Amém? Amém, gente? Assim, vocês estão meio quietos. Aleluia. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, nessa noite, existe um alerta para nós. Nos últimos dias, algumas coisas estão acontecendo. Diga assim comigo, nós estamos nos últimos dias. E eu não preciso perguntar a você, porque eu sei que você vai concordar comigo, que todas essas coisas já têm acontecido no nosso meio. Não é? Muitos estão esfriando na fé nesses últimos dias. E nos últimos dias, queridos, é o tempo mais do que suficiente para que a gente se apegue mais à palavra de Deus. Se há 2000 anos atrás já estava se falando sobre os últimos dias, e o que é que nós vamos dizer de hoje? Hoje está mais perto do que nunca, os últimos dias já estão acontecendo faz tempo. Eu sabia que não tinha nem nenhum aleluia, nenhum amém, mas amém. Em 2 Pedro, abre comigo. Você vai se alegrar no fim de tudo, tá certo? 2 Pedro 3:3.
E diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diga últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Eu não vou me alongar mais sobre isso, mas eu só quero que fique gravado no nosso coração. Os últimos dias. Nos últimos dias muitas coisas vão acontecer. Aleluia! 1 Timóteo 4. 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Tem uma outra versão que diz assim: o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé, para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Estamos falando sobre os últimos dias. Muitas coisas acontecendo. Nós já estamos vivendo e vendo todas essas coisas acontecerem. Nós estamos vendo aberrações. Nós estamos vendo escárnio. Nós estamos vendo julgamentos. Nós estamos vendo tantas coisas. Mas tem mais coisas para os últimos dias. Em Mateus 24, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho de Deus não foi pregado ainda em todos os lugares, mas estamos caminhando para isso. Não é verdade? Mas existe algo dos últimos dias também. Em Joel 2, 28, abre lá comigo. Joel, onde está você, Joel? Que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões nos últimos dias. Essa foi a promessa. Em Atos 2, 17, diz assim, já no Novo Testamento: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Queridos, estamos nos últimos dias. O Espírito de Deus, a promessa já foi realizada, cumprida. E hoje, por favor, quem já nasceu de novo, levanta a mão. Existe o derramar do Espírito sobre toda a terra. Você está incluído nisso. Se por um lado nós vemos, somos testemunhas de quantas coisas e aberrações têm acontecido, por outro lado nós podemos entender: ei, o Espírito de Deus está dentro de mim. O poder de Deus está dentro de nós. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim, está dentro de você. E hoje Nancy estava pregando sobre isso exatamente. Sobre o poder que existe dentro de mim e de você. Ela falou inclusive um testemunho de uma mulher que a situação dela era caótica mesmo. Ela sofreu um acidente, ficou sem nada.
o cérebro dela saiu, a massa encefálica foi para um lado, ela morreu, tinha 5 filhos para criar, mas a mãe dela era cheia do Espírito Santo. E quando deram a notícia à mãe dela sobre isso, eu me regozijei porque eu estava com essa palavra no meu coração. Ela disse assim: só precisa um pouquinho do poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Meu Deus do céu, você entende isso? Só um pouquinho do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos já faria tudo o que ela precisava naquela mulher. E aquela mulher ressuscitou, gente. O poder está dentro de mim e dentro de você. Nós não temos ainda essa consciência na plenitude. Nós temos alguns flashes. Nós vivemos algumas coisas. Mas nós precisamos ser sacudidos nesses últimos dias, sim, para compreender com toda a grandeza, com toda a clareza, que o poder de Deus está dentro de nós. O poder para ressuscitar, o poder para profetizar, o poder para trazer provisão, o poder para a cura está dentro de nós. Eu e você somos carregadoras, carregadores do poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, não é aquela que está em terceiro lugar na Trindade, ela é Deus, habitando dentro de mim, dentro de você. Eu já estou gritando. Porque é muito poder, gente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus, que abriu mão de tudo. Jesus esteve aqui na terra, foi gerado pelo poder do Espírito, viveu aqui, cumpriu seu ministério e prometeu que nós não ficaríamos sozinhos. Ele foi, mas era necessário que ficasse o Espírito Santo comigo e com você. O mesmo poder que estava atuando sobre a vida dele. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim e de você, que nasceu de novo. O Espírito Santo, ele fala, ele sente, ele tem emoções, está dentro de mim e de você, ele tem vontades. O Espírito de Deus habitando dentro de mim e de você. O Espírito Santo é o nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso consolador. Sabe que tem dias que a gente acorda precisando mesmo de um consolo, porque as situações são muitas, os problemas se levantam, mas a palavra de Deus diz lá em João 14:16 que Ele é o Consolador. Se a gente não está sendo consolado, querido, não é culpa de Deus, porque Ele já deu o consolo. O Consolador está dentro de mim e dentro de você, para toda e qualquer situação. Para toda e qualquer situação, Ele está dentro de nós, disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, às vezes 366. Ele fala conosco. Mas se nós não estivermos ligados, conectados com Ele, não vamos poder ouvi-lo. Mas Ele vai estar falando. O Espírito Santo nos ajuda sobre todas as coisas, nos direciona, nos guia a toda a verdade. Ele nos diz mistérios, Ele nos comunica coisas. Se não estamos ouvindo nem desfrutando disso, precisamos reavaliar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes,
As circunstâncias têm uma voz que está falando mais alto do que a presença dele, sim. E hoje é noite da gente chacoalhar isso. Essa certeza, essa convicção de que o Espírito Santo habita dentro de nós e que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Ele é poderoso para reverter qualquer processo. Ele é poderoso para mudar qualquer laudo. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Israel aqui, guiado pelo Espírito, ele já começou ministrando. Eu digo, falando o que eu ia falar. Mas não sou eu, é o Espírito através de nós. O Espírito quer se mostrar a mim e a você de uma forma mais poderosa ainda. Não que ele vai ter mais poder por causa disso, porque ele já é o poder. Mas que nossos ouvidos estejam atentos, que nós estejamos no lugar certo, na posição correta. Não só sair de casa para vir à igreja, mas sair de casa para vir à igreja, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós e considerar. Precisamos considerar a presença. Eu e você temos testemunho de quando estamos com alguém naturalmente falando, que estamos conversando ou puxando algum assunto com aquela pessoa que ela não nos dá cabimento, como dizia minha mãe. Fulano me dá um pingo de cabimento. Às vezes estamos assim com o Espírito Santo. Hoje é noite da gente dar cabimento a Ele. Você entende essa expressão? Sabe, hoje é noite da gente ir dormir pensando sobre isso, acordar pensando sobre isso, viver pensando sobre isso, e ser militante mesmo disso. Por que eu estou falando militante? Porque eu me lembrei que a gente está num período eleitoral, e às vezes a gente vê tantas pessoas tão fiéis e leais, militando a favor de um partido, nada contra, sabe, gente? Está tudo certo. Mas existe um lugar que o Espírito Santo tem que ter a primazia. Porque Ele é mais importante do que tudo. Deus é mais importante que qualquer coisa. Ele é mais importante do que tudo. E nós precisamos considerar a presença dEle. E aí, quando eu falo sobre isso, ser militante, é porque muitas vezes estamos aqui na igreja como simpatizantes e não como militantes. Quem é de política sabe o que eu estou dizendo. Um militante raiz é aquele que dorme pensando, acorda pensando, coloca um bottle, sai na rua, fala sobre isso, aborda todo mundo, chega junto, vai lá, vem cá. E às vezes o que ele tem no máximo é sei lá, não vou nem dizer, para não entrar em contradição aqui. O que ele pode te oferecer são coisas naturais. Mas o que Deus nos oferece são coisas eternas, que têm repercussão no céu. Aquilo que Ele faz por mim e por você aqui, repercute no céu. Daquilo que nós damos atenção, aquilo que nós empreendemos força, aquilo que nós damos cabimento, isso vai tomar conta da nossa vida. E nós precisamos deixar de ser simpatizantes. Porque eu já passei um tempo, mais ou menos, envolvida com essas coisas, mas eu nunca fui militante, eu era simpatizante. Nós não podemos ficar na condição de simpatizantes do Evangelho. Nós precisamos ser militantes do Evangelho. Nós precisamos vestir a camisa e suar a camisa. Nós precisamos bater em todas as portas, sim, apresentando o projeto perfeito. Nós precisamos ter a diligência, a disposição de chegar de um em um e dizer assim, rapaz, de que lado é que você está? Deixa eu te mostrar um lado que é sobremodo excelente. Nem pensei que eu ia falar em política hoje, olha. Mas sabe, queridos, chegou o tempo da igreja sair da mesmice. Eu sei que eu falo isso quase toda vez que eu venho aqui.
Mas nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo em nós. Ele pensa, ele fala, estou falando do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Homens podem até te ajudar, às vezes com algum interesse. A ajuda do Espírito Santo é simplesmente porque Ele nos ama e porque Ele deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O Espírito Santo é lindo. Ele é maravilhoso. Ele consegue entrar onde nada mais pode. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Porque Ele sabe nossa estrutura, Ele sabe aonde o sapato aperta em nós e que a gente dá umas vaciladas. Ele está lá para nos levantar, Ele está lá para nos ajudar, Ele está lá para nos consolar. O Espírito Santo, Ele nos ama. Para todos esses pontos que eu estou falando, eu tenho um versículo, mas eu não vou abrir, senão a gente passa a noite aqui. Mas o Espírito Santo, Ele é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém mais pode convencer, o Espírito Santo pode. Ele é o nosso guia. O poder do Espírito Santo é transformador. Você entende o que é um poder transformador? Você entende o que é uma pessoa andar de uma certa forma, sempre daquele jeito, mas quando tem um encontro genuíno com Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro dele, algo vai acontecer dentro dele. Parece que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo dentro. E Ele é poderoso para mudar toda a situação. Ele é poderoso para reverter qualquer problema. Ele é poderoso para ressuscitar o que está morto. Às vezes o que está morto não é uma pessoa, mas são coisas ou sentimentos dentro de nós que precisam ser ressuscitados. Ele é poderoso para ressuscitar tudo que precisa ser ressuscitado na sua vida e na minha. O Espírito Santo, Ele nos encoraja. O Espírito Santo é feito de alegria. O Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Porque Ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina o caminho que dá certo. Nós precisamos considerar essa presença. Porque essa presença habita dentro de mim e de você, nós que nascemos de novo. E para aqueles que não nasceram de novo, eu e você fomos capacitados pelo Espírito Santo de pregar essa palavra, que é o Espírito Santo, vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele nos capacitou. Diga assim comigo, eu sou capaz. Você e eu temos toda a capacidade para fazer aquilo que precisa ser feito pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele também se entristece. E é. Abre comigo em Efésios. Hoje a gente vai reverenciar a presença do Espírito. Eu falei o quê? Efésios 4, verso 30. O Espírito Santo, ele se entristece por causa de nós. Nós o entristecemos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo?
quando eu não considero a sua presença, quando eu não considero a palavra de Deus, quando eu não coloco em prática aquilo que eu ouvi como verdade absoluta que é a palavra, quando eu desconsidero o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer e eu não faço, quando eu não faço a vontade de Deus que está expressa para mim e para você através do Espírito Santo, quando eu não quero mais saber do Espírito Santo. Gente, eu fico abismada. Não é com o mundo, porque aqueles que não têm o Senhor, a gente não pode esperar muita coisa. Ele não tem o Espírito Santo. Mas eu fico chocada mesmo, essa é a palavra. Quando alguém já teve intimidade com o Espírito Santo e decidiu, por livre e espontânea vontade, não querer mais saber. Não querer mais as coisas de Deus. Não desejar mais o que é divino. Não desejar mais fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Eu fico chocada. E eu vou te dizer algo. Nós precisamos, nesses últimos dias, nos apegar com firmeza. Porque os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza podem nos tirar do prumo. E é uma linha bem fina para que isso aconteça. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Porque o Espírito Santo vai sinalizar para mim e para você quando nós estivermos andando para uma situação de frieza, de desleixo mesmo. O Espírito Santo vai levantar pessoas, o Espírito Santo vai nos avisar, ele vai nos sinalizar sobre isso. Cabe a nós estar atento. Mas para estarmos atentos à voz do Espírito Santo, é necessário cultivar esse relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa. Não o trate como uma coisa, como um vento, como um pássaro. Ele é uma pessoa e habita dentro de nós. E todas as vezes que eu e você estivermos lidando com alguma situação, ou estivermos lidando com algo que não seja lícito, a luzinha vai aparecer. E nós vamos saber. Então, nenhum de nós pode dizer, não, eu fui enganado. Fui enganado pelo nosso próprio pensamento. Por isso que nós precisamos fazer com que o nosso pensamento esteja alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que assim como nós pensamos na nossa alma, assim é. Então, eu preciso alimentar a minha mente com a palavra, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e nada pode mudar isso. Alguns resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Dentro do Novo Testamento, nós podemos ver mais de 30 milagres que aconteceram e o Espírito Santo estava envolvido em todos eles. O fato de eu e você estarmos aqui agora é obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar quente, desejoso, querendo. Aleluia. Não deixa que as coisas te puxem para baixo. Tudo aquilo que te tira da proximidade com Deus e com o Espírito Santo, você precisa estar atento e eu preciso estar atento para fugir dessas coisas. Porque nós precisamos estar perto de quem nos traz mais para perto de Deus. Meninas jovens, meninos jovens, atentem para isso. Precisamos estar associados com quem tem Deus. Parece
que eu estou dizendo uma coisa que é fora do contexto. Quanto mais a gente se associar com pessoas que amam a palavra, que amam o Espírito Santo, que têm comunhão com Deus, mais perto de Deus a gente vai estar. Quanto mais eu me associar com aquele que não quer nada com Deus, mais frio eu vou estar. Isso é real. E eu sei que tem alguns casos aqui de pessoas cujos cônjuges não são ainda nascidos de novo. Eu não estou falando sobre isso. Fugir dessa pessoa que está perto de você. Não. Mas você precisa estar tão ligado com o Espírito Santo que tudo que você vai fazer é uma ministração. A sua vida vira uma ministração para aquela pessoa. E sabe que o poder do Espírito Santo que está dentro de você, através de você, vai fluir a ponto de tocar aqueles que estão perto de você. Eu tenho um testemunho vivo de uma pessoa aqui dentro que passou anos, tem várias, né? Mas eu estou me lembrando de uma. Vários anos firmes com o Senhor. E o cônjuge não era. E ela está lá, perseverando. E ela está lá, orando. E ela está lá, crendo. E a sua vida é uma ministração dentro de casa. Aquilo que ela fala, aquilo que ela conduz, aquilo que ela toca, aquilo que ela demonstra, tem o poder do Espírito Santo. E sabe, queridos, não sei quantos anos se passaram, mas hoje o marido está aqui com ela. Porque a nossa vida fala, a nossa vida cheia do Espírito vai falar, vai demonstrar. Você não precisa estar pregando para quem está dentro de casa. A sua vida precisa ser uma pregação. Com atitudes corretas, com aquilo que sai da sua boca, vai pregar para essa pessoa. E quando você menos esperar, assim como um vento impetuoso, pá, aconteceu. Então aqui tem muitos que vão dar testemunhos depois do poder do Espírito na sua vida, tocando os que estão perto de você. Muitos cônjuges, muitas esposas, muitos esposos vão estar aqui por causa da sua vida cheia do Espírito. A minha vida e a sua vida precisa ser cheia do Espírito. Porque onde a gente for e onde a gente passar, pessoas serão alcançadas, pessoas serão tocadas. Porque a nossa vida fala. A nossa vida apresenta. Aleluia. O Espírito Santo estava lá quando Jesus transformou água em vinho. Quando curou um filho de um funcionário público, quando curou um paralítico no poço, quando curou um cego de nascimento, quando alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. O Espírito Santo estava lá. Quando ressuscitou Lázaro da morte, estava lá. Quando pescou, quando teve uma pescaria de 153 grandes peixes, surgiram de onde não se esperava. O Espírito Santo é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede ou pensa. O poder está dentro de mim e de você. Nós estamos acostumados demais com essa atmosfera, com a palavra que a gente recebe. Às vezes, estamos falando uma palavra simples, mas poderosa, porque é o poder de Deus, porque é Deus falando. E às vezes, trancamos o nosso coração, fechamos o nosso ouvido para dizer, eu já sei disso. Mas o Espírito Santo, nessa noite, está nos sacudindo, para que a gente perceba, o poder habita em mim, sem nenhuma soberba. O poder habita em você e habita em mim. O poder para trazer à existência aquilo que não existe.
o poder para mudar laudos, o poder para levantar paralíticos, o poder para dar luz, vista aos cegos, está dentro de mim e de você. Isso não é soberba, é o poder de Deus dentro de nós, queridos. Não faz disso uma coisa simples e comum, porque não é. O Espírito Santo é uma pessoa que precisa ser considerada. Não torne comum a presença do Espírito Santo, como o sutiã que você veste todos os dias. Porque não é. O Espírito Santo é uma pessoa que merece o nosso respeito e nós precisamos considerar a sua presença. Eu queria que o grupo de louvor já viesse para cá. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas específicas. E essa era uma cultura de visitação do Espírito. Mas a nossa cultura, ou a nossa realidade hoje, é a cultura de habitação do Espírito. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Poder para curar, poder para se levantar, poder para se animar, porque o Consolador está dentro de nós. O poder está dentro de nós. O poder está dentro de você. Milagres já aconteceram aqui nessa noite. Coisas foram realmente destravadas. É como se uma chave fosse mudada. Você crê nisso? Algumas pessoas foram curadas. E alguns laudos serão diferentes. Alguns casamentos foram restaurados. E alguns milagres já chegaram. No lugar de escassez, provisão. Aquilo que você espera já chegou. Por causa do poder do Espírito que em você habita. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim, está dentro de você. O poder do Espírito Santo. Não considera comum. Não considera comum. Porque coisas grandes e poderosas aconteceram agora mesmo. O Espírito de Deus está se movendo nessa noite. E nesses últimos dias a igreja de Cristo precisa estar incendiada, desejosa, não simpatizante, mas militante, confessando, gritando aos quatro cantos da terra: ei, existe um poder para mudar tua situação, meu querido. E eu queria que você prestasse atenção à letra dessa música. Mas você vai ficar de pé. Até eu vou cantar. Eu vivi, proveito a fidelidade. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Mas sei que é você, Jesus é você. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor.
milagres eu verei. Bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Esse é o Deus que cuida de você. Eu vivi e provei tua fidelidade. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Creio que tu és meu restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. E toda honra e glória. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador. Milagres eu vi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, por amor. Milagres eu vi, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu Já vi morto levantar, já vi louco melhorar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéreo vir andar e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi louco melhorar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Já vi caminhante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi a estéreo vida dar e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, pois eu sei que ele pode. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais
você. Ei! Não torne comum! Não torne comum! O que Deus fez! O que Deus faz! Em todo tempo! Em todo tempo! Em todo tempo! Você passar, querido, o poder está em você. Aleluia! Não faz disso uma coisa normal e comum. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Busca a presença, busca a comunhão. Érica está aqui, cadê seu filho? Tá lá. Eu vi o filho dela com vários diagnósticos de morte. Ele era só uma criança, tinha quantos anos? 2 anos de idade. Ele tinha tumor em tudo que era lugar. O menino hoje é um homem, servido ali no departamento, por causa do poder do Espírito Santo. Sabe, às vezes queremos ver com os nossos olhos naturais, mas o seu milagre já aconteceu. Não espera se manifestar. Dança, dança, se alegra, se alegra, se alegra. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, 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 bom demais para não crer. Agora, dance agora antes de chegar a bênção. Dance sobre a sua cura. Dança sobre a sua provisão. Dance agora. Ei! Deus não mudou. Deus não mudou. Ele habita dentro de nós. Aleluia! Aleluia!